Oi pessoal, aqui temos mais um problema de semelhança de triângulo, vamos dar uma olhada. A gente vai começar com um quadrado ABCD e outro quadrado AEFG, só que com a seguinte propriedade: esse vértice E do quadrado grande, ele está na mesma linha desse lado CD do quadradinho menor, e ele está a essa distância aqui é determinada por, uma vez que eu pego o ponto médio do lado CD, o DM é igual ao MC, que também vai ser igual ao CE, ou seja, essa distânciazinha para o E está determinada. Então, eu tenho esses dois quadrados e eu vou querer saber qual é essa proporção de áreas. Quanto que é a área do quadrilátero HCMA, que é esse achurado, sobre a área do quadrado grandão AEFG. Quanto que é essa razão? E razão de área e razão de triângulo tá bem juntinho. O que a gente pode fazer aqui? Um truque para resolver esse problema é que sempre que eu tenho, por exemplo, um triângulo que está dividido por uma seviana, ou seja, por um segmento passando por um dos vértices, a proporção de área entre esses dois triângulos que estão compartilhando o triângulo grande é igual à proporção desses segmentinhos embaixo. Então, eu vou ser mais clara. Digamos que esse é o triângulo Azão e esse é o triângulo Bzão. E aqui eu tenho um tamanho Azinho e um tamanho Bzinho. Então, a área do triângulo Azão sobre a área do triângulo Bzão é igual ao segmento A sobre o segmento B. Por que isso? Porque quando a gente vai calcular a área de triângulo, por exemplo, a área desse triângulo A, eu posso escolher essa como a base, e aí a área seria base vezes altura sobre 2, certo? Então, essa área aqui seria A vezes a altura sobre 2. Enquanto que a área desse B, desse outro triângulo, eu escolho essa base, então vai ser Bzinho, né? Vezes a altura sobre 2. E no caso, a altura desses dois triângulos é a mesma, porque ela vem do mesmo vértice. A altura desses triângulos relativa a essa base que eu escolhi, é a mesma, é essa altura aqui. E tá aí a sutileza. Aí o H sobre 2 corta em cima e embaixo, e aí fica só a razão entre os segmentos. Por que isso é útil pra gente? Isso aqui acontece sempre, o tempo todo você vai achar isso em problemas de Olimpíada. Em particular aqui, olha só, se eu traço aqui, se eu divido esse quadrilátero HCMA nesses dois triângulos, eu vou ter esses dois triângulos, eles têm uma certa proporção do triângulo que é a metade desse quadrado pequenininho. Olha só, esse triângulo verde que eu acabei de desenhar, que eu não sei nem se dá pra ver se é verde, né? Mas esse triângulo aqui que eu acabei de achurar, repara, se eu considerar essa como a base, ele tem a mesma base e mesma altura que esse outro triângulo aqui do lado, que eu vou desenhar com essa outra cor. Certo? Esses dois triângulos, eles têm a mesma área. Por quê? Porque eles têm uma base igual aqui e mesma altura, né? Enquanto que o que vai acontecer com esse aqui do lado? Esse triângulozinho aqui
ele tem uma certa proporção com relação a esse triângulo maior aqui, né? Que vai ser dada pela proporção desses tamanhos, tá? Isso tudo vai aparecer ao longo do problema, porque a gente está lidando com proporções, com semelhança de triângulo, tá? Então a gente vai ver direitinho como é que a gente vai descobrir isso. Primeira coisa é que eu quero achar a razão desse quadrilátero HCMA com relação ao quadrado grande. Um jeito de fazer isso é descobrir a proporção entre essa área e o quadrado pequeno e depois achar a proporção entre o quadrado pequeno e o quadrado grande. Não necessariamente depois, né? A ordem não importa. Mas o que eu disse com isso é que esse HCMA sobre AFG, eu posso fazer isso como HCMA sobre a área do quadradinho menor, que é a ABCD, vezes a proporção do quadradinho menor, ABCD, sobre AFG. Não fiz nada demais. Repara que eu botei em cima e embaixo um ABCD, tá? Por quê? Porque esse quadrilátero aqui, ele tá bem encaixado no pequeno, no quadrado pequeno. E essa razão vai ser acessível pra gente. Enquanto que essa razão aqui, ela tem a ver com o tamanho do lado dos triângulos, que tem ali uma relação também, né? Vamos ver. Esse aqui é mais fácil de achar, mais rápido. Esse valor aqui. Qual que é a proporção entre o quadrado pequeno e o quadrado grande? O que a gente precisa saber? Bom, vamos fazer o seguinte. Esse pedacinho aqui, que aparece 3 vezes, vamos chamar isso de alguma coisa, certo? X. Então, vamos chamar esse DM de X, MC de X e CE de X. Então, eu estabeleci que o lado do quadradinho pequeno é 2x, né? Então, aqui eu tenho um 2x. Então, a área do quadradinho pequeno, em particular, seria 4x ao quadrado. Então, essa área aqui em cima fica 4x ao quadrado. Enquanto que embaixo ficaria o quê? Eu primeiro preciso saber quanto que é o lado do quadrado grande. Enquanto que aqui, olha, eu tenho um triângulo retângulo ADE, onde eu posso perfeitamente usar o Teorema de Pitágoras. Posso usar o Teorema de Pitágoras, sabendo esses dois catetos, para descobrir a hipotenusa. Então, quanto é que fica aqui a hipotenusa? Digamos que a hipotenusa é y, né? Vamos dizer que a E é igual a y. Então, eu vou fazer um rascunhozinho aqui. Um Teorema de Pitágoras. O que eu sei? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Esse ao quadrado ficaria 4x ao quadrado. E esse aqui, esse cateto é 3x, ao quadrado ficaria 9x ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser 13x ao quadrado. E y ao quadrado, em vez de eu tirar a raiz para depois levar ao quadrado de novo, vou perceber já que y ao quadrado é a área do quadrado grande. Y ao quadrado é o que eu estava buscando. A área do quadrado grande vai ser lado ao quadrado, ou seja, y ao quadrado. E quanto é que é y ao quadrado? É 13x quadrado. Então, aqui eu tenho uma proporção entre a área do quadrado pequeno e o quadrado grande. Usando, simplesmente aqui usei Teorema de Pitágoras.
Então, vai sumir esse x ao quadrado. Ficou 4 sobre 13, tá? Agora, resta eu descobrir essa proporção aqui entre o quadrilátero HCMA e o quadradinho. Então, posso esquecer o quadradão, esquecer o quadrado grandão e ver o que vai acontecer aqui dentro, né? Então, eu quero agora descobrir só essa razão. Só que o HCMA, eu dividi ele em dois triângulos. O HCMA, eu dividi em HCA mais CMA. Esse aqui é o HCMA. Eu sei que eu já vi que esse CMA, ele tem a mesma área que esse do lado, né? Que é o AMD. Tem a mesma área. E ao mesmo tempo, eles dois juntos são metade do quadradinho. Ou seja, esse CMA, ele é 1/4 do quadrado. Então, quando eu for olhar aqui essa razão para o quadradinho, ABCD, isso vai quebrar em duas. Eu posso dividir isso em HCA sobre ABCD mais CMA sobre ABCD. E aí, essa parte aqui ficou 1/4, tá? Então, ficou HCA sobre ABCD mais 1/4. E esse HCA aqui, a gente vai ter que descobrir a razão usando uma semelhança de triângulo. Quais são os triângulos aqui que a gente vai fazer serem semelhantes? Repara que esse ângulo oposto, esses ângulos opostos têm que ser iguais. Ângulos opostos pelo vértice. Enquanto que eu tenho esses 90 graus aqui. Ou seja, esse triangulinho aqui, CEH, é semelhante a BAH, tá? E o que eu sei, então? Eu vou saber que se esse tamanho aqui é A e esse tamanho aqui é B, qual é a relação que eu tenho? Eu sei, pela semelhança desses dois triângulos, eu vou saber que A sobre X é igual a B sobre 2x. Tá? Então, é claro que o B vai ser o dobro do A. Ok? Então, aqui eu vou ter que B é o dobro do A. Então, eu sei que o A é 2x sobre 3, né? Aqui é como se eu tivesse dividido 1/3 e aqui em 2/3. Então, a razão entre esse triângulo aqui, HCA, e esse triângulo ACB é 1/3. E esse triângulo nada mais é do que metade do quadrado. Então, ele é 1/3 da metade do quadrado. Ou seja, essa fração aqui é 1/3 da metade, ou seja, 1/6. Então, essa parte aqui é 1/6. Aí, eu vou somar 1/6 e 1/4. Isso ficou, vai 4 para lá, vai o 6 para cá, 10 sobre 24, que é 5 sobre 12. E vamos multiplicar aqui com o meu 4 sobre 13.
Então, a resposta final ficou 5 sobre 12 vezes 4 sobre 13. Ou seja, posso cortar aqui esse 4 e esse 12. Ficou 5 sobre 39. E é isso. É um problema com bastantes detalhes, mas no fim ele sai. É isso. Até o próximo vídeo.